Na aula de hoje eu vou falar sobre dispersão. É um processo que vem depois da formação do fruto e das sementes, ou seja, após a polinização. Mas ele tem algumas semelhanças aos processos de polinização. Vamos ver como é. As plantas podem se mover. Algumas vezes elas se movem rápido, embora não pareça. Elas se movem através de estruturas chamadas propágulos. O que são os propágulos? São as sementes, os frutos, às vezes infrutescências inteiras, bulbílios, estolões, plântulas, rizomas. Esses aqui são tipos de reprodução vegetativa. Então, para as plantas se moverem, elas precisam de diásporos. Os diásporos são as unidades de dispersão. Então, algumas plantas vão se mover quando as suas sementes são transportadas por algum agente. Em outros casos, não é a semente que vai se mover, é o fruto inteiro. É o caso dos aquênios das compostas, das cariópsis dos cereais, ou mesmo de bagas de pequeno tamanho, como uvas e drupas como cerejas, algo assim. Às vezes, a unidade que se move é a própria infrutescência. Imagine uma amora sendo transportada por uma ave, ingerida por uma pessoa, ou mesmo a jaca ou um abacaxi. São infrutescências. Mas ela também pode se mover de muitas formas através de reprodução vegetativa. A reprodução vegetativa e a dispersão pela reprodução vegetativa vão ser assunto da nossa última aula. Quem são os agentes dispersores? Os agentes dispersores podem ser agentes abióticos ou físicos, seriam a água, o vento e a gravidade. Ou agentes bióticos, como animais e as próprias plantas. Vamos ver mais em detalhe. Então, o primeiro agente abiótico que eu quero falar é o vento. E a síndrome, o conjunto de características morfológicas associada à dispersão pelo vento é chamada de anemocoria. Para ter anemocoria, eu tenho que ter diásporos leves, e normalmente eles são muitos. Eles normalmente têm pouca reserva e eles têm estruturas ou apêndices que aumentam a área de contato com o ar, para que seja possível que eles sejam transportados pelo vento. Então essas estruturas podem ser tricomas, projeções da epiderme, partes do ovário, partes do fruto. O importante é que a relação entre a superfície e a massa seja elevada, ou seja, muita superfície e pouca massa, como é o caso do nosso paraquedas e da pipa que está aqui. Então, tricomas em sementes podem aparecer em muitas plantas, como o algodão, com o qual a gente faz as nossas roupas. São esses tricomas que são aí fiados e penteados para fazer o tecido do algodão. Mas outras plantas também possuem tricomas muito longos, como o algodão do cerrado. E quem não brincou com o dente de leão, quando era criança, eu digo que não teve infância feliz quem não soprou isso aqui. Porque esse taraxacon, esse dente de leão, tem uma estrutura que é o cálice da flor, que é chamado de papus nas compostas, plumoso. Ele é cheio de tricomas delicados e eles voam como um paraquedas. Em outras plantas, nós vamos ter estruturas que são projeções do fruto. Por exemplo, essa asa que está aqui ao redor do fruto da sucupira. Aqui no interior temos uma semente, é um fruto com uma semente. Também temos as sâmaras, tem uma semente e uma grande asa que é resultado de uma projeção dos tecidos do fruto. Às vezes, o cálice está envolvido, como nessa Malpighiaceae. Essa Malpighiaceae tem asas de tamanho diferente, ela voa como um helicóptero. Também temos projeções das próprias sementes. Então, nesse caso, nós temos o tegumento da semente, que é fino, delicado, membranáceo e que auxilia no planeio. Nesses casos, também no caso da peroba, guatambu e do timbó. Hidrocoria. Hidrocoria nada mais é do que a
o conjunto de características relacionados à dispersão pela água. Então, plantas, para ter hidrocoria, normalmente vão ter um tegumento do fruto ou da semente muito impermeável, geralmente do fruto, e tem alguma estrutura no interior que tem ar, e isso promove a flutuabilidade. Então é o caso do coco da Bahia, que na verdade não é da Bahia, ele foi trazido aí pelos viajantes que chegaram no Brasil, mas de fato os cocos conseguem atravessar continentes e chegam em ilhas isoladas, nas quais eles são capazes de germinar, tem uma viabilidade muito longa, mesmo com a agressividade da água do mar. Um outro caso de hidrocoria curioso é a árvore da pataca, né? Ela tem esse nome porque existia um golpe antigo em que se colocava uma moeda nessa estrutura. Essa é uma flor curiosa. Quando ela abre, essas brácteas aqui, que são muito carnosas, cheias de aerênquima, elas são brácteas suculentas até, elas se abrem, expõem a flor, aqui a gente vê os estames, aqui nós temos os estigmas, e as pessoas colocavam uma moeda dentro. E depois que a planta é polinizada, essas brácteas se fecham, porque essa unidade é o diásporo. E aí o sujeito abria uma planta com $1 dentro, com uma moeda dentro, e depois tentava vender para sua vítima um saco cheio das árvores da pataca. Dizem que pessoas já caíram nesse golpe. Mas o fato é que essa estrutura inteira é flutuante, porque ela tem muito aerênquima e ela consegue viajar centenas ou até milhares de quilômetros no mar. Um outro exemplo interessante, que com certeza vocês já viram nas praias, são as mucunas ou canavalhas, também chamadas de olho de boi, e o nome internacional é feijão do mar. São diversas leguminosas de vários gêneros, várias espécies, que conseguem atravessar os oceanos e vão de um continente para o outro, porque elas têm um fruto que é do tipo lomento, que se fragmenta, e essa estrutura aqui, contendo uma semente, é flutuante. O tegumento da semente é muito rígido, muito impermeável, e a gente vê eles germinando pelas praias em todo lugar. Bom, vamos falar agora da barocoria. Barocoria é a dispersão só pela gravidade. Consiste no fruto cair da planta-mãe simplesmente abaixo dela. E pela ação da gravidade, o que você tem é uma acumulação de indivíduos embaixo da planta-mãe. Então, normalmente você tem uma planta geratriz e outros filhotes que nasceram embaixo. Claro que pode haver uma dispersão secundária também depois. Claro que esses frutos não vão ficar todos acumulados embaixo da planta-mãe, porque os roedores vão se deliciar com esses coquinhos de buriti e espalham por outros lugares. Mas a barocoria é a dispersão primária e pode existir a dispersão secundária. Um outro exemplo interessante de barocoria é o da Rhizophyra mangli, né, que é o mangue vermelho. É uma planta que a gente chama de vivípara, porque a germinação, olha que maluquice, acontece no galho da planta-mãe. Então, o que você está vendo aqui são plântulas já alongadas, né, como se fossem parasitas da planta-mãe que cresceram aqui. E a liberação dessa plântula vai ocorrer quando essa plântula já tem um ápice radicular, né? Aqui vai estar o ápice caulinar escondido nessa estrutura da flor, mas ela já é uma plântula formada. Então, quando ela está madura, ela se solta da planta-mãe e há um debate entre os autores, mas a Nanusa de Menezes garante que esses frutos podem se fincar no solo do mangue, em algumas vezes sozinhos, né? Eles caem já fincados na posição. Agora vamos falar de zoocoria, né? A zoocoria vai ter muitos aspectos que se assemelham à polinização por animais. Nós vamos falar em ectozoocoria ou epizoocoria, quando nós temos o transporte dos diásporos por fora do corpo do organismo. Nós vamos falar em endozoocoria, quando a ingestão, e especialmente a gente vai falar em ornitocoria, quando é uma ave que está transportando
Mamalhocoria, se é um mamífero, Myrmecocoria, se são formigas, Ictiocoria, se forem peixes, e Saurocoria, se forem répteis. Existe ainda um caso muito interessante, que é chamada de cinzocoria. Cinzocoria vai ser o transporte por um animal, mas esse animal não ingeriu. Ele simplesmente levou para algum lugar, escondeu em algum lugar, e aí ele dispersou. Zoocoria é tudo isso que está aqui, né? Desde esse macaco brincando com esse coco, levando esse coco, até esse pobre cachorro que se encheu de carrapichos, né? Ou outros casos agigantados, como um elefante transportando frutos diversos. Vamos explorar um pouco mais essa diversidade. A ectozoocoria, ela envolve a ancoragem. Então, tem estruturas que vão aderir à pele ou ao corpo dos organismos para ver o transporte. Então, aqui nós temos o papus, que é o cálice da flor das compostas, esse aqui é o picão. Se a gente esbarra no picão, esses frutos, através dessas estruturas do papus, vão aderir à nossa roupa ou ao pelo, né? E isso acontece por causa dessas espículas aqui. Aqui é uma eletromicrografia de varredura, em que a gente vê que tem um formato de arpão, e por isso que ele se fixa nas roupas e nos pelos de animais. Nesse caso, nós temos aqui os sencos. O sencos é uma planta muito desagradável. Quem já andou na praia descalço deve já ter pisado nesses sencros, né? É também chamado de capim-carrapicho. Ele finca no pé da gente e ele também tem essas espículas muito duras, esses tricomas muito duros. São acúlios com tricomas, é muito desagradável. Endozoocoria. Nós fazemos endozoocoria quando nós nos alimentamos de frutos sem cuspir as sementes. Então a semente entra pelo trato digestivo, sai pelo outro lado, você dispersou a semente, como essa jovem dispersora que está aqui, ou como esse morcego. Então, toda vez que a gente ingere um fruto com semente e a gente não elimina a semente antes de comer, a gente está dispersando a semente. Então, cinzoocoria. Cinzoocoria seria a dispersão sem ingerir. Então, vejam esse morcego, pegou um figo. Os morcegos frugívoros, sim, existem morcegos frugívoros, uma grande parte deles, ele não consegue engolir esse fruto e ele transporta o fruto inteiro, provavelmente para o ninho dele. Também a cinzoocoria, um caso muito importante no sul do Brasil, que é o caso da gralha azul e do pinheiro do Paraná. Ambos são os símbolos do Paraná. A gralha azul, ela bica os cones, né, os estróbilos grandes do pinhão, ela pega essas sementes e ela leva para comer, mas ela esconde. Ela come alguns, mas ela esconde em lugares para comer depois. Imagino que a memória dessa ave não seja muito boa e ela acaba esquecendo de alguns. Isso é muito importante para a araucária, porque a araucária é uma espécie heliófita. Ela só cresce bem na margem da floresta, ela não tolera sombra. Então, sem a gralha, você não tem a regeneração da floresta de araucária, porque as plântulas de araucária que germinam na sombra acabam morrendo. Então, existe uma interação positiva, embora a ave prede, né, algumas sementes, ela esquece uma boa parte e assim ela dispersa a araucária para um lugar mais favorável para o crescimento dela. Também falamos em cinzoocoria quando falamos da castanha do Pará, ou, como dizem no exterior, castanha do Brasil. Ela tem um fruto muito duro, muito rígido, né? Tem um pericarpo pétreo e existe uma dispersão primária que é barocoria. Esse fruto cai lá de 40 metros da castanheira, mas esse fruto não consegue germinar sem o auxílio da cutia. E a cutia é o único animal que consegue abrir esse fruto da castanheira. Depois que ela abre, ela pega as pequenas sementes, come algumas e espalha outras porque ela esconde em vários ninhos. Também esse animal não deve ter memória muito boa, né?
e ele deve esquecer em alguns lugares essas sementes, e essas são as sementes que acabam germinando. Myrmecocoria. Myrmecocoria é a dispersão por formigas. Quem diria? Formigas são dispersoras muito importantes. As formigas são mais importantes, claro, para frutos e sementes de pequenas dimensões, mas são principalmente importantes para as gramíneas, para as ciperáceas e até para euforbiáceas. O que tem de curioso é que existem atrativos específicos para a formiga. Então, um daqueles anexos que a gente viu na aula de semente, que é a carúncula, essa estrutura que está aqui, ela é muito apreciada pelas formigas, porque ela é rica em óleo e amido. E também tem inibidores de germinação. Então, a formiga transporta o fruto ou a semente, depois ela acaba removendo o envoltório, remove a carúncula e, com isso, ela removeu o inibidor de germinação. E essa semente foi levada para baixo da terra. Então, as formigas fazem um papel muito importante desmontando algumas infrutescências, como espigas, em que são complexas, estão eretas num escapo, né? E também levam para o interior do solo. Ornitocoria. A ornitocoria é a dispersão de frutos pelas aves. E os frutos transportados, os diásporos transportados por aves, têm algumas características particulares. Primeiro, eles não podem ser grandes demais. Segundo, em geral, eles estão em lugares menos acessíveis. É muito comum você ter diásporos transportados por aves que não podem ser acessados por outros animais. Então, vejam essas sementes de taberna montana ou dessa leguminosa, ou mesmo aqui, penduradas, né? Então, só alguém que voa consegue pegar essa semente. Outra coisa importante é que aves gostam de cores vistosas. Elas gostam principalmente do laranja e do vermelho. Elas têm também uma boa sensibilidade para o azul e para o amarelo. E, por incrível que pareça, a cor preta não é uma cor muito comum na natureza, o preto mesmo. E o preto também chama a atenção das aves. Então, frutos e sementes dispersos por aves normalmente estão associados a essas cores vistosas, vibrantes. Também é comum ter em diásporos levados por aves a presença de recompensas. Uma delas é o arilo, existem outras, ariolóide, estrofilo, existem outras, mas a mais comum é o arilo, é essa estrutura que a gente está vendo aqui, colorida ao redor da semente, ou essa polpa gostosa do maracujá. Nesses casos aqui, eu tenho um arilo carnoso, nutritivo. A ave ingere a semente, moe no seu papo, né, coloca no seu papo, moe na moela, remove a parte carnosa e geralmente regurgita a semente. Então, quando você tem um galho daqueles que é um puleiro que a ave vai todos os dias, você encontra muitas sementes do mesmo tipo caídas no chão. Às vezes esse arilo não é nutritivo, como no caso da Strelitzia, que é um arilo enganador. Ele é laranja, ele é vistoso, ele atrai as aves, mas ele não é nutritivo. Mas pode ser pior. Bom, mas pode ser melhor também. Também temos a sarcotesta, que é o que a gente tem na romã, é esse tecido que envolve a semente, que pode ser bem carnoso, suculento, nutritivo, mas como eu disse, pode ser decepcionante também. Existem plantas com falso arilo. Então ela tem uma testa dura, como no caso do ptecelóbio, da rincósia, a testa da semente é bem dura e colorida. Então a ave acha que está comendo um arilo branco, mas isso é só o tegumento da semente. Essa semente não tem valor nutritivo para a maioria das aves, exceto, claro, para os granívoros, né, como papagaios ou como alguns passeriformes que trituram as sementes. Mas para os demais, eles vão ingerir essa semente e regurgitar sem receber um benefício que é dado pelo arilo verdadeiro. Mamalhocoria. Então, a mamalhocoria é muito variada, mas ela geralmente envolve frutos carnosos, um tamanho também muito variável. Por exemplo, elefantes ingerem frutos muito pequenos de leguminosas, legumes enroladinhos de acácia.
mas tem frutos muito grandes que são buscados, por exemplo, por primatas grandes. Eles são muito ricos em nutrientes, ricos em suco, ricos em açúcares, ricos em óleo, são aromáticos, são perfumados e até fétidos. Então, por exemplo, existem frutos na Ásia que atraem os orangotangos, que são proibidos dentro de hotéis, dentro de aviões, dentro de qualquer estabelecimento, de tão forte que é o odor. O fruto é muito gostoso, mas o odor é mais ou menos como de queijo podre e atrai macacos a quilômetros de distância. Em geral, as sementes toleram o trato gastrointestinal desses animais e isso muitas vezes favorece a germinação. É o caso da fruta do lobo, né, o Solanum lycocarpum. Nosso lobo aqui do Brasil, ele não é um lobo malvado, ele é um lobo onívoro, né, ele come muito frutos e pequenos animais, e quando ele come esses frutos, ele defeca, olha, com muitas sementes, e ali, já adubado no esterco do lobo, já germinam plântulas da fruta do lobo. Quiropterocoria. Então, quiropterocoria é a dispersão por morcegos, vai envolver frutos carnosos e vai envolver também perfumes. É muito importante a presença de perfumes para que o morcego identifique a posição do fruto. E às vezes os morcegos são muito glutões, né? Então vejam, esse morcego foi capaz de colocar um figo inteiro na boca. Ictiocoria. Por incrível que pareça, existem diásporos flutuantes que são dispersos por peixes herbívoros como o tambaqui. Então, por exemplo, o jauari, a seringa barriguda, a seringa comum, a munguba, são todas plantas amazônicas que são dispersas por peixe. Então, nesses ecossistemas que existem florestas inundadas, a dispersão por peixes é muito importante. E se você olhar a biogeografia dessas árvores, você vai perceber que a distribuição delas coincide com o curso dos grandes rios e com as áreas inundadas de várzea da Amazônia. Saurocoria. Esse é um tipo menos comum, menos falado, mas existe. São muitos os lagartos que comem frutos e muitos deles são bons escaladores. Existem outros que comem mais frutos que estão pelo chão, mas existem aqueles que são como camaleões ou como lagartixas, né? Camaleões são carnívoros, mas existem lagartos coloridos como camaleões que se alimentam de frutos e sementes. Autocoria. Então, esse é um caso muito interessante da dispersão pela própria planta. Algumas plantas possuem mecanismos na sua estrutura que permitem a explosão e a ejeção de frutos a distâncias muito consideráveis, desde alguns centímetros a dezena de metros. Um caso é o beijinho ou Maria sem vergonha. Ele possui esse fruto aqui, que à medida que vai ficando mais inchado, vai ficando com uma tensão interna e quando é tocado, às vezes por uma gota d'água, ele explode, arremessando as sementes até alguns metros de distância. Isso é tão eficiente que essa plantinha da África foi trazida para o Brasil e hoje ela é subespontânea, ocorrendo em praticamente todas as florestas úmidas do nosso país. Também é um caso de autocoria que você pode ver nos filmes que eu disponibilizei para o curso, que é o caso do pepino do diabo. Nesse caso, há a formação de uma alta pressão dentro do fruto e há uma ejeção explosiva com um jato de líquido que ejeta essas sementes a vários metros, inclusive é um pouco perigoso, atinge o olho das pessoas. Vocês vão poder ver isso, é muito bacana nos filmes. Por fim, vamos lembrar que a dispersão é um processo que envolve a presença de diásporos, que são as unidades de dispersão. Esses diásporos podem ser de vários tipos, como sementes, frutos, infrutescências ou até a planta inteira. A dispersão pode ser abiótica ou biótica, e os dispersores podem se alimentar dos diásporos,
podem receber recompensas ou podem simplesmente transportar os diásporos para outros lugares. Mas a dispersão é um processo muito importante na biologia das plantas para ocupar novos ambientes, ou chegar em novos nichos, e à medida que as condições ambientais mudam, essas plantas já estão ocupando esses ambientes. Por incrível que pareça, essas sementes do dente de leão chegam até na Antártida e no Ártico. Claro que nessas regiões elas não germinam, porque é muito frio, mas as sementes chegam até lá.